Existem momentos na vida de todos nós, existem momentos na sua vida, na minha vida, em que todas as nossas certezas desabam. Imagine acordar e descobrir que a sua conta bancária está zerada, que o emprego você não tem mais, que você perdeu o emprego. Fique tranquilo, eu não esqueci do texto. Que o diagnóstico médico é desanimador e que todas as portas que você esperava ver abertas se fecharam. Imagine tudo isso acontecendo junto, no mesmo momento na sua vida. Acordar, a sua conta está zerada, problema de saúde, diagnóstico médico desanimador, as portas que você queria estão todas fechadas, um cenário desalentador. E é exatamente neste tipo de cenário, nesse tipo de cena, que nós encontramos uma das declarações, que na verdade é uma oração, uma das declarações mais poderosas de todas as Escrituras Sagradas. O profeta Abacuque viveu em um tempo, e talvez um dos tempos mais turbulentos da história de Judá e de Israel. Abacuque, o profeta, viveu aproximadamente no ano entre os anos 609 e 605 antes de Cristo. A nação Israel, Judá, a nação estava ameaçada, completamente ameaçada pela terrível invasão babilônica. Ela ainda não havia acontecido, mas a nação estava prestes e já sentindo as ameaças do rei Nabucodonosor, que invadiria posteriormente a nação, mas ainda não havia vivido isso. E a nação, portanto, estava nesse terrível momento. Além disso, e por conta disso, na verdade, a invasão acontecerá por causa do que eu vou descrever agora. A nação estava ameaçada pela terrível Babilônia, a corrupção interna da nação era generalizada. Havia corrupção em Israel em todos os níveis, em todos os segmentos. A violência dominava a nação. A justiça parecia ter desaparecido da nação. As ruas estavam tomadas de todo tipo de problemas. E então, diante desse cenário terrível, o profeta Abacuque clamou a Deus por respostas. Nós não lemos esse texto. Ele clamou por um tempo, questionou Deus por que a nação estava vivendo daquela maneira, questionou os caminhos de Deus e recebeu a revelação de que tempos ainda piores, mais difíceis, Deus estava se referindo à invasão babilônica, que os tempos piores ainda estavam por vir sobre a nação. Portanto, a situação era muito difícil. Internamente, a nação completamente despedaçada, mas é justamente no final da oração do profeta Abacuque, após toda a sua angústia e os seus questionamentos diante de Deus, porque faz bem, irmãos, faz bem a gente questionar a Deus a respeito das coisas. Não é pecado questionar Deus, não é pecado reclamar diante de Deus e dizer o que está passando, o que está vivendo. E então o profeta pronuncia algumas palavras que são na verdade uma oração, que desafiam toda a lógica humana. A oração do profeta Abacuque desafia toda a lógica humana. Vamos ler juntos um pequeno trecho dessa oração. E eu convido você a abrir o livro do profeta
Abacuque, capítulo 3. Abacuque, capítulo 3, versículos 17 ao 19, e veremos então o que é que Abacuque ora, o que é que o profeta diz para Deus em oração, diante de todo esse cenário que ele estava vivendo. Acompanhe na sua Bíblia, Abacuque 3,17, diz assim. Eu farei a leitura na Nova Almeida atualizada. Diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco, e nos currais não haja mais gado, mesmo assim eu me alegro no Senhor, e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, Ele dá aos meus pés a ligeireza das corças, e me faz andar nas minhas alturas. Este é o final da oração do profeta, diante de toda aquela desgraça que ele vivia e estava vivendo. Que declaração extraordinária, queridos irmãos e irmãs. Como é que alguém, e aí perguntamos mesmo, como é que alguém pode se alegrar quando tudo desmorona? Porque estava tudo desmoronando na vida e na nação de Abacuque, estava tudo destruindo, caindo na frente dele. Ao final desta mensagem, você descobrirá, quero convidar você a descobrir ao final desta meditação, o segredo de uma fé que não depende das circunstâncias, porque as circunstâncias na vida do profeta eram terríveis, como eu já disse. Mas como é que ele fez isso? Porque diante de tudo desmoronando, o profeta continua fiel. Eu quero convidar você então a olhar novamente para o versículo 17. Veja aí na sua Bíblia, leia comigo, versículo 17. Ele diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, diz ele. Abacuque, irmãos, não estava sendo dramático ou melodramático, nem exagerado. Ele não estava criando um drama, não era um dramalhão. Ele estava descrevendo a pior catástrofe imaginável por uma sociedade agrícola. Era uma catástrofe. Quando ele propõe tudo isso, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco e nos currais não haja gado. Tudo isso, irmãos, cada elemento mencionado pelo profeta representa um pilar da economia agrícola daquela região. Esta era a vida deles, era a economia, e mais do que a economia, era a sobrevivência de todas as pessoas daquela época. Eles não tinham mercados para ir comprar enlatados, eles não tinham mercado para ir comprar um macarrão, uma salsicha, eles dependiam de tudo isso que o profeta está descrevendo. Esta era a economia daquela época. A figueira, a videira, a oliveira, os campos de cereais, as ovelhas e o gado, tudo isso não era luxo, nada disso era luxo, era sobrevivência, era subsistência. Eles dependiam para viver disso. Não nos esqueçamos que aquela é uma região árida, próxima de deserto. Quando o profeta, portanto, era uma diferença entre viver e morrer, quando essas coisas desapareciam. Quando estas coisas citadas por ele acabavam, era viver ou morrer, era a morte anunciada, era fome. Quando o profeta diz
Ainda que a figueira não floresça, ele está falando de expectativas frustradas. A figueira era símbolo de paz e prosperidade em toda Israel. Cada família sonhava em descansar debaixo da sua própria figueira. Ver a figueira sem flores significava ver o futuro sem esperança. Quando ele diz então, mesmo que a figueira não floresça, mesmo que não haja flor, porque depois da flor vem o fruto. Quantos de nós, irmãos, já não experimentamos coisas parecidas? Plantamos, cuidamos, esperamos e nada acontece como aguardamos, como esperamos. O emprego que você esperava não veio. O projeto que você dedicou anos da sua vida não aconteceu. O relacionamento que você cultivou não floresceu. O projeto que você dedicou todo o seu estudo não deu certo. A videira representava alegria e celebração. Videira era festa. É dela que retirava-se o suco e o vinho. Israel era chamado de a videira de Deus. A videira de Deus. Quando a videira não dá fruto, a alegria acabava. Tanto é verdade que no primeiro milagre de Jesus, isso aconteceu. O casamento de Caná, as bodas de Caná, chega alguém e diz para Jesus: olha, a alegria acabou, o vinho acabou. Há momentos em que a vida perde o sabor, perde a graça, e aquilo que antes nos trazia contentamento, já não produz o mesmo efeito. Há muitos que vivem assim. Você já deve ter passado por isso, eu já vivi por isso, porque somos humanos, passamos por situações assim. Quando as coisas que sempre lhe trouxeram satisfação simplesmente param de funcionar, param de acontecer, e aí, como resolvemos? Há uma expressão nesse texto, pelo menos na minha versão, que é maravilhosa. A oliveira que mente. Vejam só que expressão. A oliveira que mente. Oliveira mentirosa. Refere-se às promessas não cumpridas. A oliveira era símbolo de unção, de cura, de luz. O azeite tinha sentido de alimento, mas também de unção, de bênção de Deus, de presença de Deus. Em muitos momentos no Antigo Testamento, o azeite é comparado à presença de Deus, tanto que ele é derramado na cabeça como unção. E quando a oliveira mentia, quando a oliveira não dava os seus frutos, era terrível, era terrível. O azeite era essencial para alimentação, iluminação e, como eu disse, propósitos religiosos. Estava impregnada na cultura israelita. Quando a oliveira falha, quando a oliveira mente, é como se ela tivesse enganado, traído a confiança, enfim, decepcionado, na outra versão. Você já se sentiu traído pelas circunstâncias? Às vezes não é assim que nós nos sentimos, traído pelas circunstâncias. Esperávamos tanto que ia dar certo e no fim, tudo que a gente esperava não aconteceu como esperado. Parece que fomos traídos pelas circunstâncias. Quando aquilo que parecia garantido simplesmente não se concretizou. Você já deve ter vivido isso na sua vida. Os campos que não produzem mantimento falam de um esforço sem resultado. Imagine um agricultor que lavrou, semeou, esperou, mas na colheita encontrou apenas a terra vazia. Imagine o sentimento. O trabalho árduo, porque é um trabalho árduo, sem a recompensa que é o fruto. Quantos, muitas vezes, não se sentem assim diante da vida, trabalhando incansavelmente, mas sem ver progresso, investindo energia, tempo, recursos, mas colhendo apenas frustração,
parece que está tudo conspirando contra você, contra nós. Já vivemos isso, já passamos por isso, e talvez ainda passaremos por situações como essas. O que vivia Israel e o que vivia Abacuque é o que nós vivemos também, claro, evidente, guardadas as diferenças culturais e de tempo que nós vivemos. As ovelhas arrebatadas do aprisco e o gado que não está nos currais representam segurança perdida e reservas, porque o gado e as ovelhas eram reservas de alimentação, foram reservas esgotadas, acabaram-se. As ovelhas eram a poupança da família, o gado era um investimento de longo prazo. Quando isso desaparece, quando as ovelhas não tem mais e o gado desaparece, não há plano B. Não tem plano B naquela situação, naquela cultura. Não há rede de segurança. É o colapso completo. Mas o profeta está dizendo: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco e nos currais não haja mais gado. Ou seja, ele coloca tudo isso num pacote só e diz: se tudo isso acontecer, precisamos entender algo fundamental, irmãos, aqui. Abacuque não está ignorando a realidade, ele não está se iludindo diante da realidade. Ele não está usando o pensamento positivo para fingir que está tudo bem. Porque há pessoas que fazem isso. Diante de uma desgraça toda, finge que está tudo bem. Faz de conta que está tudo bem. Mas o profeta não faz isso. Ele está olhando diretamente para a tempestade, porque era uma tempestade que estava sobrevindo sobre Israel. Ele está olhando diretamente para a tempestade e chamando-a pelo nome. É uma tempestade que se abaterá sobre a nação. É uma tempestade, não é brincadeira. E ele a chama pelo nome. E isso, irmãos, é fundamental. É fundamental chamarmos as coisas pelos nomes e não fingirmos, esconder, como se diz no popular, tentar tapar o sol com peneira. Uma fé madura não nega a dor, não nega o problema, não nega a dificuldade. Antes, a reconhece. Sim, estamos vivendo um drama, estamos vivendo um problema, estamos vivendo uma dificuldade. Uma fé madura não minimiza a perda, mas a chama pelo nome, a enfrenta de frente. Não foge da realidade. Quantos de nós não precisamos passar por situações semelhantes, por esses processos? Precisamos descobrir que Deus é suficiente quando nada mais resta, quando não temos mais nada. Mas para chegar a essa descoberta, às vezes precisamos perder muita coisa, para reconhecer que é Deus quem está no controle. Porque nós somos pecadores. Todos nós somos pecadores. Nós nos estribamos, nós nos fundamentamos, nos alicerçamos nas coisas, nas nossas posses. Mas quando elas começam a desmoronar, a nossa tendência é nos desmoronar junto. Porque a nossa fé muitas vezes está posta, a nossa segurança está posta, não em Deus, mas nas circunstâncias que estão boas. E esse é o grande desafio para todos nós. E é isso que o profeta está dando-nos a direção. Quando tudo der errado, quando tudo acontecer, nós precisamos continuar crendo em Deus. E não podemos nos abalar a tal modo de achar que está tudo perdido. É doloroso. Verdade, é muito difícil quando nós passamos por situações difíceis. Doenças, dificuldades financeiras, emprego perdido, problemas familiares, problemas com filhos, problemas com pais, enfim, tudo isso que nós passamos é doloroso, mas é necessário encararmos e dizer com o nome qual é o problema. É devastador, sim, mas também é transformador. Quando encaramos de frente os problemas diante de Deus, isso é
transformador. Isso transforma a nossa fé. Faz a nossa fé sair de uma esfera infantil para uma fé madura. A lista de Abacuque, a lista que ele faz de todas essas coisas, é estratégica. Ele não menciona apenas um problema. O problema de Abacuque não era só a oliveira. Ele diz, olha, ainda que aconteça tudo, toda essa desgraça, ele não menciona apenas um problema. Ele empilha problema sobre problema, crise sobre crise. Ele vai empilhando os problemas. É como se ele dissesse, e se tudo der errado ao mesmo tempo? E se a oliveira mentir, se a figueira não acontecer, se não tiver mais gado, se não tiver mais oliveira? E aí, o que vai acontecer? Se tudo isso acontecer, o que vai acontecer? Porque é isso que acontece na vida real. Já perceberam? Quando uma área da nossa vida desmorona, a tendência é que as outras também caminhem junto e sigam o mesmo caminho. E é por isso que existe um velho ditado popular, que talvez você já tenha ouvido, com certeza. Desgraça pouca. O que é mesmo? É bobagem. Por quê? Porque as coisas vêm todas juntas. Quando um problema vem, ele ocasiona outro, e esse outro cria outro problema. Portanto, é uma avalanche de problemas que enfrentamos. E aí, nesse meio de turbilhão, muitas vezes perguntamos, Senhor, por que comigo? Por que tudo isso junto, Senhor? O que é que foi que eu fiz para merecer tanto sofrimento? Mas não é essa atitude que se espera. Abacuque está dizendo o contrário, não é assim que devemos agir. Não é assim que devemos responder a Deus. Vejam comigo o versículo 18. Veja sua Bíblia. Qual é a atitude do profeta diante de toda essa situação? Mesmo assim, eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Aqui está, irmãos e irmãs, a reviravolta mais radical de toda a oração do profeta. Observe a expressão, mesmo assim, mesmo que tudo isso ocorra, tudo junto, empilhado e misturado, mesmo assim, essa expressão é impressionante, irmãos. Ela é um desafio para cada um de nós. Ela é um desafio para nós. Mesmo assim, é uma declaração de guerra contra o desespero. Porque nos desesperamos diante de tantos problemas. É uma rebelião santa contra a lógica da derrota. É uma rebelião contra isso. É dizer, mesmo que o mundo inteiro me dê razões para desistir, eu encontrei uma razão maior para continuar. Existe uma razão que confunde todas as outras, que vai contra todas as outras razões. Mas preste atenção no que Abacuque não diz, porque o que ele diz nós vemos, mas preste atenção no que ele não diz. Ele não diz, me alegrarei quando a situação melhorar. Ele não diz isso. Ele não diz, ficarei bem quando tudo se resolver. Ele não diz isso. Ele não diz, me alegrarei se Deus mudar as circunstâncias. Ele não usa as conjunções adversativas. Não, ele diz, eu me alegrarei. Eu me alegrarei. Mesmo diante de todas essas situações. Ponto final. Me alegrarei e ponto final. Ah, pastor, o senhor está dizendo aí, é fácil fazer isso. Não, não é fácil. É muito difícil. É muito difícil. Mas é um desafio. A alegria do profeta não está condicionada a mudanças externas, antes está fundamentada, ancorada, concretada numa realidade que ultrapassa as situações da vida. Eu não dependo das situações boas para me alegrar em Deus,
Porque se eu depender das situações boas, quando elas estiverem boas, para eu me alegrar, vai ser muito difícil, porque a nossa vida é um sobe e desce de situações. Então, ora estarei bem com Deus, ora estarei mal. Ora estarei bem quando as coisas estiverem bem, ora estarei mal, porque as coisas vão mal de vez em quando. O verbo alegrar aqui não é um sentimento superficial. Não. Mas é um sentimento interno grandioso, de intensidade. E logo em seguida vem o exultar. É uma exultação diante de Deus. Um historiador, um renomado exegeta, Warren Wiersbe, diz assim sobre a oração do profeta Abacuque. Ele diz assim: a fé de Abacuque não é estoicismo. Estoicismo é uma categoria da filosofia, um tipo de coisa que se enfrenta na vida, uma maneira de enfrentar a vida. E o Wiersbe diz assim: a fé de Abacuque não é estoicismo disfarçado. O estoicismo diz: aguente firme, fique firme. Já a fé, diz Wiersbe, a fé diz: alegre-se muito. Alegre-se muito. Estoicismo coloca a faca entre os dentes e diz: vou conseguir. A fé abre a boca em louvor. É diferente. A atitude é diferente. Mas em quem Abacuque se alegra? No Senhor. Ele se alegra no Senhor, em Deus. Yahvé. Ele não está se alegrando numa ideia abstrata, não, ou numa filosofia religiosa. Ele está se alegrando no Deus que fez aliança com o seu povo, no Deus que é fiel às suas promessas, no Deus que nunca abandona os seus. E mais, diz ele: exulto no Deus da minha salvação. Esta, irmãos, é a chave. Exulto no Deus da minha salvação. Abacuque encontrou sua alegria não no que Deus oferece, mas no que Deus é. É completamente diferente. É completamente diferente. Me exulto no Deus da minha salvação. Ou seja, ele se exulta não nas bênçãos, mas no abençoador. Ele descobriu, o profeta, que o próprio Deus é quem é a recompensa e não as bênçãos. É o próprio Deus. E isso muda tudo. Porque as bênçãos podem ir e vir, acontecerem ou não. A saúde pode oscilar rapidamente. Esta semana estávamos em Lupionópolis, conversando em família. Um sobrinho lá conversando conosco. Hoje ele teve que passar por uma cirurgia de última hora. Como assim? Apêndice. Do nada. Simplesmente do nada. Assim é a vida humana. Os relacionamentos podem mudar, as coisas podem mudar, mas Deus permanece o mesmo. Ontem, hoje e eternamente. E se a nossa alegria está nele, temos uma fonte, irmãos, inesgotável de contentamento. É nele, não é nas coisas, não nas bênçãos, não nas circunstâncias, mas nele, em Deus. Pense nisso. Você consegue se alegrar em Deus quando ele não está lhe dando o que você quer? Eu vou repetir. Você consegue se alegrar em Deus quando ele não te dá o que você quer? Porque no fundo, nós estabelecemos um relacionamento meio que de troca com Deus. Queremos coisas, queremos bênçãos. E quando não as recebemos, nos frustramos. Quando deveríamos nos alegrar, como diz o profeta: me alegro e exulto no Senhor. Não nas bênçãos do Senhor, mas no Senhor. Esta é a diferença, irmãos, entre a fé infantilizada, porque está cheio de fé infantilizada. Essa é a diferença entre fé infantilizada e fé madura. Fé infantilizada diz:
aleluia, porque Deus me deu isso e me deu aquilo. Já a fé madura diz, aleluia, porque Deus é isso ou aquilo. A primeira, a fé infantilizada, está condicionada a receber de Deus. Ela quer e se mantém e vive por receber coisas de Deus. A segunda, que é a fé madura, está fundamentada em conhecer Deus. As bênçãos podem ou não acontecer, mas o que eu quero mesmo é ter um relacionamento com Deus. Esta é a fé madura, não a fé infantilizada. Abacuque, portanto, nos ensina que a verdadeira alegria é uma escolha. Eu escolho viver com Deus, não uma consequência. Ele usou o verbo no futuro, eu me alegrarei, exultarei. É uma decisão deliberada do profeta. Eu farei isso, ainda que tudo isso de ruim ocorra, eu continuarei me alegrando no Senhor. É um ato de vontade, de querer. Não é esperar sentir alegria, é escolher alegrar-se, mesmo quando não se sente isso. Isso é fé madura. Isso não é fingimento, é fé agindo sobre a verdade que nos faz reagir diante das circunstâncias. É dizer, meus sentimentos me dizem para desesperar, mas a verdade sobre quem Deus é, que Deus é o Senhor, me convida a celebrar. O que não cabe na nossa cabeça. Não está na lógica humana, diante da situação difícil, exultar, se alegrar. E eu escolho acreditar na verdade, não nos sentimentos. Esta é uma fé madura. Assim, queridos irmãos, o profeta continua e, para concluir, ele usa uma terceira expressão. Veja comigo o versículo 19. O Senhor Deus é a minha fortaleza. Ele dá aos meus pés a ligeireza das corças e me faz andar nas minhas alturas. Agora, Abacuque revela a fonte da sua alegria inigualável, inesgotável de certa maneira. Não é otimismo cego, não é otimismo, não é força de vontade, não é pensamento positivo como anda comum hoje em dia. Isso não é pensamento positivo. É uma pessoa. O Senhor Deus é a minha fortaleza. O Senhor Deus é a minha fortaleza. Ele é a força que vem de fora de nós para dentro de nós. O pensamento positivo, a força de vontade, o otimismo diz que você que tem que ter força. Quando as Escrituras dizem Deus é a nossa força. A força vem de fora para dentro. É Ele quem nos fortalece. E isso é libertador. Entender isso é libertador. Porque não precisamos mais nos render aos nossos sentimentos e ficarmos frustrados diante das circunstâncias difíceis da vida. Ainda que tudo esteja ruim, eu me alegro em Deus, porque eu creio em Deus. Porque significa que não precisamos ser fortes por conta própria, porque nós não somos. Não precisamos fabricar coragem para sermos corajosos. Não precisamos gerar resiliência, do nada. Porque diante dos sofrimentos nós passamos por emoções difíceis. Nossa parte, irmãos, é reconhecer a fraqueza. A parte de Deus é nos dar a força. Quando sou fraco, ou então é que sou forte. Quem é que foi que disse isso? O apóstolo Paulo, séculos depois. Quando eu entendo que sou fraco, aí é que eu sou forte. O que Abacuque está dizendo? O o profeta está dizendo: eu não tenho forças,
Ele é a minha fortaleza. Eu não consigo mais suportar, Ele consegue através de mim. E isso transforma a nossa perspectiva de ver os problemas. Nossas fraquezas se tornam oportunidade para a manifestação do poder de Deus. Quando é que Deus se manifesta na nossa vida? Quando estamos fracos. Agora, se somos fortes, arrogantes, dizemos que nós fazemos todas as coisas, estamos tirando Deus da jogada. Não, Senhor, fique de fora disso. Eu sou o cara, eu tenho fé, eu tenho coragem para suportar, eu tenho força para suportar isso, Senhor. Esta é uma fé infantilizada. A fé madura diz: Senhor, eu sou fraco, Tu és a força, e eu creio em Ti. Mas há mais, irmãos. Diz-nos Abacuque: Ele faz os meus pés como os da corça. A corça é uma gazela da montanha, e sempre que eu vejo uma corça na montanha, eu não consigo entender como é que acontece aquilo. Um cabrito andando numa parede quase que de 90 graus, como é que consegue fazer aquilo? Esta é a corça que se refere o Abacuque. A corça é um bicho da montanha, conhecida por sua agilidade em terrenos perigosos. Ela salta de rocha em rocha numa montanha e não cai. E não tem mão, não tem dedo para pegar. O que é mais curioso. De precipício em precipício, ela vai pulando na montanha com uma graça e segurança que desafiam a lógica e a gravidade. Elas têm pernas fortes, seus cascos são firmes, e ela navega pelos lugares mais altos sem medo. Foi por isso que Abacuque usou essa figura da corça. Esta é a promessa. Deus não apenas nos dá força, Ele nos capacita a atravessar os terrenos mais difíceis da vida. Aquelas situações que parecem intransponíveis, que não vamos conseguir passar, Ele nos faz saltar sobre elas, passar sobre elas. Eu mesmo já vivi momentos na vida assim, e eu imagino que você já tenha vivido momentos assim, em que você olha e diz: eu não vou suportar. Mas Deus deu forças, e cá estamos. Ele nos dá agilidade para contornar essa situação, fortalecendo a nossa fé. Assim, queridos irmãos, queridas irmãs, esse é o grande desafio para todos nós, filhos do Senhor. Voltemos à pergunta inicial para a conclusão. Como é que alguém pode se alegrar quando tudo desmorona? É muito difícil. Agora você tem a resposta. Nós temos a resposta. Não é ignorando a realidade, não é tentando tapar o sol com a peneira, não é fingir que estamos fortes, não é fingir que está tudo bem, mas descobrindo que existe uma realidade maior. Não é negando a dor, não é negando o sofrimento, mas encontrando-se com um Deus que é maior do que a dor, que é maior do que o sofrimento, que é maior que o problema. Não é fingindo que está tudo bem, mas sabendo que aquele que está conosco é suficiente e Ele nos basta. Mesmo quando nada mais está bem, mas temos a Deus, o Senhor, caminhando junto a nós. Talvez você esteja vivendo o seu próprio momento Abacuque. Talvez hoje a sua vida seja talvez a mesma circunstância que Abacuque viveu. A figueira da sua saúde não está florescendo. A videira do seu casamento talvez não esteja dando fruto como esperado. A oliveira das suas finanças está mentindo para você. Talvez os campos da sua carreira não produzam mantimento, ou não estejam produzindo como você gostaria. As oliveiras, as ovelhas da sua segurança foram arrebatadas.
O gado das suas reservas não está mais nos currais, não está mais nos CDBs da vida. Se esse é o seu caso, saiba que você não está sozinho. E mais importante, você tem uma escolha, nós temos uma escolha. Você pode escolher, você pode permitir que todas essas circunstâncias definam o seu estado de espírito, ou pode fazer como o profeta Abacuque e declarar: está tudo dando errado, mas ainda assim eu me alegrarei no Senhor, ainda assim eu continuarei confiando no Senhor. Esta não é uma fé ingênua, infantil, que ignora a realidade. É uma fé amadurecida, que olha para além das realidades difíceis, para enxergar a realidade invisível e eterna que é a vida com Deus. É Ele quem nos sustenta, é Ele quem nos guarda. É uma fé que diz: se tenho a Deus, tenho tudo, ainda que falte tudo. Mas se eu tenho a Deus, eu tenho tudo, ainda que falte tudo. Se perco tudo, mas não perco a Deus, ainda tenho tudo, porque Deus é tudo. Deus é tudo. O chamado hoje, irmãos, é simples, mas profundo. Transfira a sua alegria das coisas, das bênçãos, das circunstâncias para Deus. Essa é a lição para nós hoje. Transferir as nossas alegrias das circunstâncias boas e das bênçãos para Deus. Pare de procurar felicidade no que Ele dá e comece a encontrar alegria em quem Ele é. Quem é Deus na sua vida? É isso que te dará rumo, força para viver, independente das circunstâncias. Independente, estejam elas boas ou ruins. Deixe que Ele seja a sua fortaleza. Permita que Deus transforme os seus pés, para que você possa andar, como diz o profeta, altaneiramente sobre os lugares altos, mesmo quando o vale ao redor está te consumindo. A fé que floresce no deserto não é aquela que nega o deserto, mas é aquela que encontra uma fonte viva no meio do deserto. Porque os problemas são desertos na nossa vida, são desertos, ficamos secos. Mas Deus é esta fonte no meio do deserto, fonte que não seca nunca, jamais. Esta fonte não falha nunca. Esta fonte é o próprio Deus vivo, Criador dos céus e da terra, nosso Criador, nosso mantenedor e o nosso Salvador, o seu Salvador. Que possamos, irmãos e irmãs, como Abacuque, aprender a arte, porque é uma arte, a arte sagrada, de nos alegrar, não nas circunstâncias, mas apesar delas. Não porque está tudo bem, mas porque conhecemos aquele, vivemos debaixo daquele e servimos aquele que é maior que todas as coisas. Embora tudo falhe, ainda assim me alegrarei, porque o Senhor é a minha fortaleza. Essa é a fé que floresce no deserto. Que Ele abençoe a cada um de nós. Deus nos fortaleça e nos inspire